meus amados irmãos, é mais uma vez um privilégio e um prazer poder estar com vocês, mesmo que à distância, podendo adorar e exaltar ao nosso Deus. Aproveito esse momento para agradecer a você que nos acompanha através desse vídeo e também pedir que você possa estar compartilhando esse momento com outras pessoas, enviando o link para seus amigos, para seus familiares, que mais pessoas possam ser abençoadas e também tocadas pela palavra de Deus. Eu queria também pedir, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição no Instagram ou no próprio YouTube, que você possa se inscrever para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Sem dúvida é um privilégio poder ter esse tempo com vocês e de alguma forma poder adorar ao nosso Deus juntamente contigo. Sem dúvida alguma, esse momento de dificuldade, de tantas tribulações e em meio a esse isolamento que nos deixa muitas vezes um pouco abatido, eu queria que você tivesse a convicção de que o nosso Deus permanece no controle de tudo. Que o nosso Deus tem cuidado de nós, tem zelado por cada um de nós. E nessa hora eu queria convidá-lo a adorá-lo juntamente conosco e que nós possamos, em todo o tempo, realmente direcionar o nosso coração para Ele e que nós possamos, nessa hora, entrar em Sua presença através de uma oração, agradecendo por tudo que Ele já tem feito por nós. Você pode fechar os seus olhos onde você está e nós estaremos entrando na presença do Pai, agradecendo por tudo que Ele já tem feito. Santo e amado Deus, nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai, porque sabemos que Tu estás conosco, porque sabemos que Tu continuas sendo provedor de cada situação e que Tu continuas a cuidar de nós, ó Pai. Pedimos que Tu nos capacite nessa hora para que o nosso louvor seja adorável a Ti, que o nosso louvor seja realmente agradável a Ti, ó Pai. Que nós possamos em tudo reconhecer que Tu és Deus da nossa vida, reconhecer que Tu és tudo que nós precisamos e que não há nada que possa nos afastar do Teu grande amor. Continua a nos capacitar, direcionar os nossos corações e que realmente essa noite, Pai, seja tocante aos nossos corações e que nós possamos estar abertos de fato a declarar quem Tu és em nossas vidas. Continua a nos abençoar e derramando sobre nós da Tua graça e misericórdia. É assim que nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Você pode adorar conosco. Vamos juntos. Declarando que a tua confiança está totalmente no Senhor.
mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Diga, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Só eu sou teu. Oh, Santo, incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Declare: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu construo minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou, aleluia, somente em ti. Não serei abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Glória a Deus. Olá, irmãos, olá, irmãs, também olá você que nos assiste nesse instante, que não é da nossa comunidade, que não é da nossa igreja. Seja muito bem-vindo. Que louvor abençoado, não foi? Como é bom adorar ao Senhor, como é bom louvar ao Senhor, como é bom estar com você nesse domingo e juntos podermos olhar a palavra de Deus, o ensino da Bíblia e podermos crescer uns com os outros. Saiba que esse pastor está com uma saudade tremenda da nossa comunidade, da nossa comunhão, do nosso momento de adoração. Mas sei que cada dia que passa,
mais perto fica do nosso momento onde estaremos juntos, congregando na igreja, participando uns com os outros, vivendo o verdadeiro espírito da nossa comunidade, da nossa koinonia. Então que Deus abençoe, continue abençoando você, abençoe sua família, abençoe sua vida. Neste momento eu quero olhar mais um texto do livro do profeta Daniel. Como prometemos, vamos nesse mês de maio continuar olhando as palavras, os ensinos, as verdades que o livro do profeta Daniel contém. E nesse instante eu queria ler o texto bíblico que se encontra lá em Daniel, capítulo 10, do verso 1 até o verso 12. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia aí, onde você estiver. Daniel 10, de 1 a 12. Um texto belíssimo que tem muitos ensinos para nós. O texto diz assim, Daniel 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de pavor, foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Vamos orar? Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê entendimento para compreender e aplicar as verdades da sua palavra. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida e que pela tua palavra que é proclamada, não somente na nossa igreja, mas proclamada em todas as igrejas, no mundo todo, mesmo nesse tempo de pandemia. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz e ela opera na vida daqueles que a recebem. Abençoa-nos neste momento, neste culto, e que o Senhor fale a cada um de nós. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém, amém. Veja que texto maravilhoso. Deixa-me dizer uma coisa. Daniel é um dos grandes exemplos de oração. Nós vemos aqui Daniel no momento de oração. Ele está orando, ele está chorando. Ele passou 3 semanas
diz o texto aí, jejuando, não comendo nada saboroso, nem carne, nem vinho, nem provei nenhuma essência aromática. Daniel estava num jejum profundo porque algo estava pesando o seu coração. Daniel é um dos maiores exemplos de oração do Antigo Testamento. Se você for olhar o texto do livro do profeta Daniel, você vai ver quantas vezes ele ora. Nós já olhamos no mês de abril, vamos continuar no mês de maio, e certamente vamos estar falando de algum momento em que Daniel estava orando. Os irmãos, né, que estiveram pregando nesses domingos falaram sobre isso. Por exemplo, você vê que Daniel ora com seus amigos e os magos são poupados da morte. Daniel capítulo 2, versos 16 e 18. O rei tem um sonho e obriga, e insiste, e pede, e ordena que os magos não somente decifrassem o significado do sonho, mas também não somente interpretassem, mas tinham que dizer o sonho, tinham que adivinhar o sonho, sem o rei dizer. Eles tinham que dizer qual foi o sonho que o rei teve e ainda mais interpretar. E os magos se encontraram numa situação não enrascada. E aí Daniel é solicitado e Daniel tem essa incumbência também ele, na verdade, ele se coloca diante do rei e diz assim: rei, me dê um tempo que eu vou interpretar esse sonho. Eu vou dizer qual foi o sonho e interpretar o sonho. O texto de Daniel capítulo 2, versos 16 a 18 diz assim: diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Voltou para casa, preste atenção, voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao seu Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Pediu que os amigos rogassem com ele. Olha, um homem de oração. Daniel ora também. Mais tarde ora com as janelas abertas para Jerusalém. E Deus o livra da cova dos leões. Leandro aí falou desse texto. Daniel capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o decreto que ninguém poderia orar a não ser ao rei, e isso para Daniel era um traje, ele adorava e unicamente adorava o Deus Criador. Diz o texto, quando ele soube desse decreto, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Veja que é um homem de oração. E mais à frente, Daniel capítulo 9, agora, está lá Daniel confessando o seu pecado e os pecados do povo, pedindo a restauração do cativeiro babilônico. Daniel capítulo 9, verso 3. Por isso, diz o texto, me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Daniel é um homem de oração. E aqui Daniel ora novamente em favor de sua nação. E eu queria tirar algumas lições desse texto. Primeira lição: Daniel é um intercessor do seu povo. Daniel é um intercessor do seu povo. Você percebe isso nos primeiros versos, lá de Daniel capítulo 10. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei e não usei nenhuma essência aromática até passarem as 3 semanas. Daniel está intercedendo pelo povo. Ele é um homem de lágrimas, ele chora pelo povo. Era o 3º ano, como diz o texto, do reinado de Ciro. Daniel deve estar agora aproximadamente com 83, 84 anos. Ele orou, ele chorou, ele jejuou pela libertação do cativeiro. E agora, boa parte do povo voltou para Jerusalém. Estava lá em Jerusalém. Foram para Jerusalém, receberam essa bênção de ir de volta, sair do cativeiro e voltar e reconstruir
a sua terra. Você vai encontrar essa história mais bem explicada lá no livro de Neemias. Mas lá em Jerusalém, você vai ver essa história, lá eles estão em fogo cruzado. A oposição dos samaritanos vai de encontro a eles, impedindo a construção da cidade, impedindo a construção do templo. O povo voltou para Jerusalém, o povo voltou para a terra prometida, mas a restauração plena ainda não ocorreu. Como eu disse, você vê essa história bem explicada lá, não somente no livro de Neemias, mas também no livro de Esdras. Você vai ver isso aqui. Neemias e Esdras estão lá, em Jerusalém. Estão lá lutando pela reconstrução dos muros, reconstrução da cidade e pela reconstrução do templo. E Daniel fica lá na Babilônia. Daniel, mesmo distante, ele aflige sua alma, ele chora pelo povo. Deixe-me dizer uma coisa. Nós jamais seremos verdadeiros intercessores, homens de oração profunda, a não ser que eu e você sinta o peso das aflições das pessoas. Pedir a Deus, Senhor, me dá um coração compassivo, que chore pela dor do outro. Dá-me um coração piedoso, um coração misericordioso, que sente a dor do outro. Somente assim é que eu e você poderemos ser verdadeiros intercessores. Daniel jejua, Daniel ora pelo povo, verso 2 e verso 3. E Daniel fica 21 dias de isolamento do convívio social. Essa história, essa ideia, a gente está sabendo o que é isso. Nós estamos muito mais do que 21 dias, mas Daniel propositadamente se isola do convívio social, onde ele ali vai ter um tempo só com Deus, um tempo de oração, um tempo de quebrantamento, um tempo de jejum, pedindo a Deus em favor da nação. Vamos orar, vamos continuar orando. Eu sei que você está orando, eu estou aqui orando, pedindo a bênção do Senhor para a nossa nação, para o nosso mundo. Muitos judeus voltaram, mas muitos preferiram ficar ali na Babilônia. Muitos foram para Israel, muitos voltaram para a Terra Prometida, mas Daniel e outros ficaram ali. E Daniel não voltou, possivelmente por causa da idade. Já era um ancião, 84 anos, seria muito difícil, muito desgastante. E até com risco de vida esse retorno para Jerusalém. E eu creio também que Daniel não voltou, não somente por causa da idade, mas porque ele acreditava que na Babilônia ele poderia influenciar os reis persas. Mas lembra de Daniel capítulo 6, verso 10? Quando ele ora ali, voltado para Jerusalém, Daniel nunca esqueceu de Jerusalém. Daniel ora e jejua por dois motivos, eu coloquei aqui. O primeiro deles é porque muitos judeus haviam se esquecido de Jerusalém e mostravam pouco interesse em voltar. Daniel até talvez quisesse voltar, mas ele entendia que a idade dele não permitia e que ele podia ser mais bênção para Jerusalém, para o seu povo ali na Babilônia. Mas muitos outros começaram a fazer negócios ali na Babilônia, começaram a enriquecer ali, começaram a ter comércio, começaram a se envolver com a vida lá na Macedônia, e aí disseram, não quero voltar, não vou voltar mais. E aqueles que voltaram, e por isso Daniel está orando e jejuando, estavam enfrentando muitas dificuldades para reconstruir a cidade e o templo. Eis a razão do porquê Daniel afligia seu coração. Eram coisas que ele agora não podia controlar, mesmo com todo o poder que ele tinha. Não tinha controle sobre essas coisas. Por isso que Daniel faz o quê? Vai ao encontro do Senhor, buscar a presença do Senhor, em jejum, em oração, quebrantado, pedindo a graça de Deus. Daniel é um homem de oração, ele é um intercessor pelo seu povo, e Daniel, ele é consolado, ele recebe o consolo do céu. Aí Daniel capítulo 10, do verso 4 até o verso 12. Daniel recebe uma visita angelical. Ele recebe a visita de um anjo, de um ser especial. Veja lá Daniel capítulo 4.
até o verso 6, Daniel capítulo 10, desculpe, do verso 4 até o verso 6. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, Tigre. Olhei para cima e diante de mim, olha a figura, olha a imagem que Daniel pinta, estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Veja que imagem Daniel pinta. É um anjo, é uma figura cheia de resplendor. Agora muitos até perguntam, era um anjo mesmo, pastor? Alguns vão dizer, alguns estudiosos vão dizer que não era um anjo, era o próprio Jesus. Até pela descrição, que é muito semelhante àquela de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, do verso 13 até o verso 17. E ali, Apocalipse é Jesus. As imagens, tanto de Apocalipse como de Daniel, nesse texto aqui, são muito semelhantes. Mas outros, por outro lado, acham que é apenas um anjo glorioso. E essa verdade, eles baseiam muito, a gente não vai olhar esse texto hoje, mas lá no versículo 13, eu estou com a Bíblia aqui, verso 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. É o anjo falando, dizendo a Daniel, me resistiu durante 21 dias. Por isso, os 21 dias de jejum, de quebrantamento, de oração de Daniel. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Esse anjo ele precisou de ajuda. E Miguel, outro anjo, um arcanjo, veio em seu socorro. Por isso que alguns entendem que não pode ser Jesus. Jesus não ia precisar de ajuda de um arcanjo. Jesus é poderoso. Então, possivelmente seja apenas um anjo glorioso, um anjo magnífico, com esse esplendor tremendo. Mas diante desse esplendor, diante dessa majestade que o anjo apresenta, Daniel ele reage de 3 formas diferentes. A primeira delas é que ele é quem tem o discernimento. Ele é quem tem o discernimento. Veja o que diz o verso 7. Porque somente eu, Daniel, tive a visão, e os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Somente Daniel conseguiu discernir a voz do anjo. Somente Daniel conseguiu ver os anjos. Os outros ouviram. Os outros temeram. Os outros fugiram. Daniel ficou sozinho e somente ele conseguiu compreender o que aquele ser divino falou. Sabe uma coisa? Eu tiro uma lição aqui. Somente aqueles que têm intimidade com Deus, somente aqueles que vivem intimidade com Deus é que conseguem discernir a voz de Deus entre outras vozes. Conseguem perceber a voz de Deus entre tantas vozes que temos por aqui. É Daniel que tem o discernimento. Em segundo lugar, é ele que passou por um profundo quebrantamento. Verso 8 e verso 9 diz assim: assim fiquei sozinho. Olha o relato de Daniel. Olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Verso 9. Então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Daniel está ali sozinho com um ser celestial e o seu corpo enfraqueceu. Ele caiu prostrado, é que ele diz ali, o texto, ele diante da majestade, diante do fulgor daquele anjo. Deixa eu dizer uma coisa, diante do Senhor, do Senhor Deus, todos se prostram, todos se humilham. A glória de Deus é demais para que eu e você possamos suportar, possamos contemplar. A Bíblia fala lá no Novo Testamento, lá em Filipenses, que um dia todo joelho há de se dobrar diante do Senhor. Daniel, ele teve discernimento. Daniel passou por um profundo quebrantamento. E a terceira lição é que Daniel experimentou uma grande consolação.
verso 10 até o verso 12. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Verso 11. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Daniel experimentou uma profunda consolação, uma grande consolação. O Daniel prostrado ouve agora palavras doces e encorajadoras. Eu gosto desse versículo 11 aqui. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Você é muito amado. Ele ouve que ele é amado do céu, amado no céu, amado por Deus, amado por Jesus. E ele também entende que as orações dele foram ouvidas. Verso 12 diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia, bem, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Daniel, ele entende que as orações dele chegaram até o céu. Ouve que Deus aciona os seus anjos para atender os seus filhos. Entende que quando ele se põe de joelhos, quando ele se põe em oração, o Deus maravilhoso envia seus anjos para socorrê-lo. Por isso o texto diz que Daniel, a partir dali, não teve mais medo. Não teve mais medo. Que texto! Quantas lições podemos tirar aqui? Eu queria destacar 5 ensinos práticos que eu tiro desse texto. 5 lições práticas que eu tiro aqui desse texto. Primeiro, somos chamados para sermos intercessores, para sermos pessoas que estão aí intercedendo pelas outras, principalmente, queridos e queridas, principalmente intercessores daqueles que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Daniel foi um homem assim. Ele intercedeu pelo seu povo. Ele fez tudo que humanamente era possível fazer, através da sua influência e do seu prestígio. Mas ele sabe que há coisas que só Deus pode fazer. E nós podemos apenas suplicar a esse Deus, a esse Pai bondoso, pela sua intervenção divina. Seja um intercessor, ore pelos seus amigos, interceda pelos seus colegas de trabalho, pela sua família. Tenha um coração amoroso, fraterno, piedoso por essas pessoas. Segunda lição, precisamos ter um coração que ame profundamente as pessoas. É isso mesmo, um coração que ame profundamente as pessoas e que me faça ajoelhar, que me faça até jejum por essas pessoas. Que haja um quebrantamento no meu coração por essas pessoas. Há um cântico antigo, não sei se você conhece, mas ele diz assim: Pai, abre meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por Ti. Ó Pai, abre o meu coração. Que essa seja a minha oração, que essa seja a sua oração. Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Eu quero trabalhar e contribuir. Quero ser usado por Ti. Abre o meu coração, Senhor. Somos chamados para ser intercessores. Precisamos ter um coração que ame profundamente as pessoas, mas também precisamos querer ouvir a voz de Deus. E se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que buscar intimidade com o Senhor. Os homens que estavam ali ao redor estavam ali com Daniel, no mesmo lugar. Mas somente Daniel conseguiu perceber, entender, captar a voz do anjo. Por quê? Porque Daniel estava preparado.
Daniel tinha intimidade com Deus. Muitos de nós queremos ouvir a voz de Deus, queremos discernir a voz de Deus, mas não investimos tempo em oração, principalmente. Em oração, buscando o Senhor. Salmo 25, verso 14, diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A Almeida, Revista Atualizada, traduz esse texto assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Queira ouvir a voz de Deus, por isso busque intimidade com Deus e use certamente o caminho da oração. Eu não consigo entender alguém que quer ter intimidade com Deus, mas não investe tempo em oração, não gasta tempo em oração, não usa momentos que tem livre para orar. Faça isso, coloque essa disciplina espiritual na sua vida. Seja um homem, seja uma mulher de oração. Quarto ensino: creia que há um Deus que está ouvindo a sua súplica e Ele não deixará sem resposta. Deus não está alheio, preste atenção, Deus não está alheio à sua dor. Deus não está alheio às suas lutas. Ele conhece as suas lutas. E Ele está ouvindo a sua oração. Como Ele ouviu a oração de Daniel, Ele está ouvindo a sua oração. E por fim, saiba que você é muito amado de Deus. Deus tem um amor tão profundo por você. Deus tem um carinho tão grandioso por você, que você nem consegue imaginar. Você não consegue nem entender o tamanho do amor de Deus por você. Deus o ama profundamente. Deus quer você junto dele. Por isso Ele enviou Jesus para morrer ali na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele através do perdão que somente podemos conseguir através do sacrifício de Jesus. Crendo em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor derrame a sua graça na sua vida neste momento, que o Senhor guarde seu coração, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor renove as suas forças. Essa é a minha oração. Que Deus abençoe você neste dia, nesta semana que se inicia. Amém. Eu creio que essa palavra deve ter tocado o seu coração e que esse momento de louvor também tenha sido de fato agradável ao nosso Pai. Nessa hora, não menos importante, eu queria que você estivesse focando, caso você tenha separado algum recurso para fazer a sua oferta e o seu dízimo, e que você possa reconhecer que isso é um tempo também de, mais uma vez, agradar a Deus através daquilo que temos e, sem dúvida alguma, exercitar a nossa gratidão por tudo que Ele já tem feito por nós. E que você possa pensar nessa semana que se inicia em momentos que você possa ter de comunhão com o Pai. Eu queria até compartilhar com você um tempo que eu tive essa semana, que foi muito abençoador para mim. Em meio a essas dificuldades e a esse isolamento, muitas vezes o nosso maior inimigo é a nossa própria resistência. A gente cria dificuldades para não buscar um tempo com Deus e a sós. Mas eu queria que você, nessa semana que se inicia, pudesse intencionalmente buscar a Deus em oração e reconhecer que Ele continua sendo o nosso socorro bem presente em toda e qualquer circunstância. E nessa hora nós iremos orar, que Deus possa nos abençoar e cuidar de nós. Oremos. Santo e amado Pai, nós mais uma vez estamos na Tua presença para Te agradecer, ó Deus, pelo Teu cuidado, Te agradecer pela Tua soberania, por Tu ter enviado o Teu Filho amado por nós. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, por mais um tempo que Tu tem nos dado na Tua presença, por um momento que nós tivemos o privilégio de estar juntamente com nossos irmãos, mesmo que à distância, louvando e exaltando o Teu nome. Que Tu abençoes essa semana que se inicia, que realmente seja um tempo de reflexão em nossas vidas, de maturidade, amadurecendo,
em cada um de nós e que nós possamos reconhecer que Tu és tudo que nós precisamos e que Tu és tudo que nós temos. Continua abençoando nossos familiares e amigos e nos capacitando em nossas atividades de trabalho, e aqueles que não estão trabalhando no momento, que Tu possa abrir portas, ó Pai, para que eles possam cada vez mais, ó Pai, poder Te servir e honrar a Ti em tudo que temos feito. É assim que nós Te agradecemos por tudo, Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Uma ótima semana. Deus te abençoe.